Bem-vindas, curadoras, à segunda aula da semana do Eu Superior. Eu sou a Aline Rocha. Eu sou o Luiz André. E nós dois somos terapeutas espiritualistas, mentores de terapeutas holísticas. E nesse evento nós estamos mostrando para vocês que é possível se conectar com o seu Eu Superior para desenvolver a sua intuição, se ajudar as outras pessoas como terapeuta, se você quiser ajudar seus amigos, seus familiares. Isso mesmo que você ainda não tenha ouvido falar nada sobre o Eu Superior, que a gente falou na aula 1, inclusive, né? E você talvez não queira se tornar profissional, não quer saber se tornar terapeuta, porque esse evento, na verdade, é para 3 tipos de pessoas, que são pessoas que querem se conectar com o Eu Superior para serem terapeutas de si mesmas, ou seja, se autotrabalhar, se autocurar e ajudar as pessoas próximas, amigos, familiares, as pessoas que estão mais próximas ali. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são as pessoas que querem fazer uma transição de carreira, elas decidiram efetivamente se tornar terapeutas profissionais e querem dar o primeiro passo para fazer isso e querem aprender a se conectar com o Eu Superior para ser uma forma de poder efetivamente ajudar as outras pessoas e entrar nessa nova profissão. E o terceiro tipo de pessoas são as pessoas que já são terapeutas holísticas, já estão ajudando as outras pessoas, mas querem somar a orientação com o próprio Eu Superior nos atendimentos para entregar de verdade um resultado para os seus clientes. Exatamente. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai ensinar, você vai aprender como usar a sua intuição, a intuição do seu Eu Superior, para ajudar os outros e viver o propósito que você sempre sonhou. Muitas pessoas buscam esse propósito de vida, né? Nós vamos te mostrar na aula de hoje que além de você poder se ajudar se conectando com o seu Eu Superior, você ainda vai poder ajudar as pessoas que você ama, você ainda vai poder ajudar seus familiares, ajudar os seus amigos, as pessoas que você ama, ou ajudar as pessoas como terapeuta, se você quiser. Você pode ser terapeuta de você mesma, a partir dessa conexão com o seu próprio Eu Superior, e resolver suas questões como prosperidade e relacionamento e amor, do mesmo jeito que a Maria Cecília, que é a nossa aluna, por exemplo, fez. Então, a gente vai botar aqui o depoimento dela para você ver como foi que ela fez. Eu sou a Maria Cecília, tenho 24 anos, eu sou de Mogi das Cruzes e eu sou pedagoga e também sou instrutora de idiomas. Antes do método, eu tinha aquela crença de escassez de dinheiro, né? E uma coisa que aconteceu depois do método é que eu e o meu marido, a gente conseguiu livrar uma dívida de... Posso falar? Tudo bem falar o preço? Pode. A gente conseguiu livrar uma dívida de 20 mil. Uma coisa que para mim era impossível. E literalmente foi do dia pra noite. Meu, que depoimento incrível. Já pensou, você tem uma dívida de 20 mil e a partir da conexão com o seu Eu Superior, entender como pode mudar aquilo, co-criar uma realidade diferente para mudar essa realidade? É exatamente esse nível de transformação que eu e a Aline queremos que você possa vivenciar também, tá? Só antes da gente continuar aqui e trazer o conteúdo da aula 2, para vocês viverem um pouco mais dessa experiência, é importante a gente revisar o que você já viu na aula 1. Então vamos lá, o que você aprendeu na aula 1? Você aprendeu, primeiramente, o que é o Eu Superior de uma maneira muito mais profunda e detalhada, o que são os centros psíquicos, os sentidos psíquicos, né, e que foram usados e são provavelmente até hoje pela CIA, né? E como você pode usar a conexão com o seu Eu Superior para isso. A gente trouxe vários exemplos, inclusive, de situações práticas que nós utilizamos os sentidos psíquicos em união com o Eu Superior para objetivos que parecem pequenos, mas na verdade são úteis para a gente. E o terceiro ponto que você aprendeu na aula 1 foi o que são os programas internos, as crenças, que é a forma como você enxerga, pensa, sente e realiza as coisas na sua vida e, por consequência, cocria a realidade baseado nisso. Isso aí, só antes. Se você não assistiu a primeira aula, então pausa essa aula aqui e vai lá assistir a nossa primeira aula, porque se você não assistir a nossa primeira aula, essa aqui talvez não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido nenhum. Porque a primeira aula é a base de todo o conteúdo que a gente está passando aqui nessa aula 2. Ou seja, se você não for lá e assistir essa primeira aula, você vai ficar perdidona aí no nosso conteúdo de hoje. Então, vai lá, assiste ela antes de assistir essa daqui, tá bom? O link da aula 1 tá aqui em cima, na página do blog. E se você tá no blog, se você tá vendo direto pelo YouTube, tá na descrição do vídeo. E é só clicar que vai abrir para você automaticamente. Uma coisa importante, já que a gente tá falando da aula 1, tem várias pessoas que deixaram comentários, trouxeram impressões, compartilharam agradecimentos.
Então, vamos deixar na tela aqui para que vocês possam ver um pouco do que o pessoal falou. Talvez você veja o seu depoimento aqui também, o que é muito legal para a gente. Então, quero agradecer por essa energia, por esse movimento bacana que todos e todas vocês estão fazendo, né, participando desse evento que eu realmente espero, a Aline com certeza também, que esteja sendo um evento transformador para vocês até agora e que seja ainda mais daqui para frente. A gente fica super feliz. Na verdade, eu fico super emocionada, mega emocionada. Porque a gente sabe que a gente está conseguindo cumprir aquilo que a gente canalizou no nosso eu superior, que é realmente ajudar as pessoas a se conectar com o seu eu superior. E que a gente está cumprindo a nossa missão de alma também, né? E, enfim, há alguns anos a gente canalizou do nosso eu superior o nosso propósito de vida, que é justamente ajudar as pessoas a ter essa conexão com o eu superior, desenvolver a intuição, se ajudar e ajudar as outras pessoas, ou atuar como terapeuta mesmo, se você quiser, se você tiver no seu propósito de alma fazer isso. Então, quando a gente vê esses comentários, a gente percebe e fica muito feliz que a gente está conseguindo entregar a nossa missão de vida, viver o nosso propósito e contribuir um pouquinho que seja com a vida de cada uma das pessoas. Essa canalização é tão importante que eu me lembro como ela foi, né? Ensinar as pessoas tudo o que aprendeu de forma simples, prática e não dogmática, ou seja, desvinculado de qualquer coisa que aprisione a pessoa, que ela pode acreditar no que ela quiser, e ainda assim pode acessar o próprio eu superior, a chamatrina que ela é, né? E dentro desse processo, nós reconhecemos que existem pilares fundamentais para que a pessoa possa efetivamente viver o propósito de vida, né? Através da conexão com o eu superior, tá? Só que antes da gente falar sobre esses pilares, você precisa saber, tá? Que a intuição do seu eu superior, ela é a perfeita para você, para se ajudar, e também a perfeita para poder ajudar as outras pessoas, porque você pode acessar o eu superior das outras pessoas. A gente vai explicar um pouco mais disso para frente, tá bom? Exatamente. Então a gente vai aqui entender um pouquinho sobre o que é a intuição do seu eu superior antes da gente começar a falar sobre aqueles pilares que a gente canalizou, para que você consiga entender direito os nossos pilares também, tá? Você aprendeu sobre os sentidos psíquicos na última aula, né? Então, você viu na última aula que o sentido profético é o principal sentido, que é a ponte de conexão com o seu próprio eu superior. E que através dos nossos sentidos psíquicos, a gente recebe essas respostas diretas do nosso eu superior. E que a gente precisa dessas respostas nos momentos certos. Por exemplo, você pode perguntar para o seu eu superior onde seu marido guardou a tal da tesoura, entendeu? Você pode perguntar para o seu eu superior qualquer coisa que você precise para otimizar o seu tempo, realizando o seu trabalho ou ajudando a sua família. Ao invés de ficar ali procurando a tesoura, né, como você viu o exemplo na última aula, você pode otimizar e literalmente fazer outra coisa, ajudar, sei lá, seus filhos na lição de casa, ao invés de ficar perdendo tempo com isso. Então, seu eu superior pode te mostrar onde é que essa tesoura está através de uma imagem na sua clarividência, através de um som na sua clareaudiência, ou simplesmente sentindo, através do seu empático. E essa intuição do seu eu superior, como você viu na última aula, é tanto para as grandes decisões, mas também para as coisas cotidianas, né? Como aceitar as grandes decisões, por exemplo, se aceita ou não uma sociedade, se entra ou não no emprego, se entra ou não num relacionamento, tudo isso. E as pequenas coisas do tipo, encontrar os objetos, que nem a gente deu esse exemplo, saber onde é que tem uma loja que vende uma colher de madeira no shopping, por exemplo. Foi muito engraçado. Exato. Ou saber onde é que compra uma camisa social no shopping, esse tipo de coisa também, né? Então a gente está dando aqui os exemplos que a gente viveu, né? São os nossos exemplos e as nossas experiências de vida. A gente realmente viveu esses exemplos de achar a tesoura, de achar a colher de madeira, por exemplo. Porque são essas experiências que a gente consegue trazer com mais especificidade de detalhes, porque a gente viveu isso, né? Nós participamos dessa experiência. Então, já testamos de forma consciente e direcionada essas respostas de algumas formas. Então, a gente sabe na prática como que funciona tudo isso, né? O próximo passo é você entender o porquê utilizar essa intuição do seu eu superior
para ajudar as pessoas. Agora que você entendeu o que é essa intuição do seu eu superior, que nada mais é do que esse direcionamento interno, você precisa entender o porquê utilizar essa intuição para ajudar as outras pessoas. Uma vez que você tem esse contato com o seu eu superior e aprende a direcionar a sua intuição, ou seja, você não intui mais sem querer, você realmente direciona deliberadamente, propositalmente, onde você quer intuir. Então, uma vez que você aprendeu a fazer isso, você começa a perceber que você pode direcionar a sua intuição e o acesso do seu eu superior para conseguir acessar as coisas específicas das outras pessoas, e não só sobre você. Só eu queria trazer um ponto que a gente colocou o porquê você pode utilizar a conexão com o seu eu superior, mas você não é obrigada a absolutamente nada. O ponto é, tudo aquilo que você vivencia de bom, de saboroso, que você percebe que muda positivamente a sua vida, é natural que você queira transbordar isso para outras pessoas. Então, não veja isso como uma obrigação, veja isso como algo que está sendo tão transformador para você, que você percebe, poxa, eu consigo também ajudar aqui a minha familiar, o meu amigo, a minha amiga, essa pessoa agora que eu estou atuando profissionalmente. Por quê? É um transbordar, uma possibilidade de transbordar, é uma coisa simplesmente maravilhosa. Exatamente. Até porque a gente conhece você, tá? A gente sabe que você não faz um pudim de 3 dias para si mesmo. A gente sabe que você, no geral, sabe aquele saquinho de pudim pré-pronto que você leva 3 minutinhos para fazer? A gente sabe que é esse o pudim que você faz para você, mas quando você vai fazer para os outros, você vai fazer um pudim inteiro de 3 dias. Para você é miojo, para o outro é lasanha. Exatamente. Para você faz miojo, agora para os outros você faz uma lasanha inteira, toda caprichada. A gente conhece você, a gente conhece. A gente sabe que você faz isso para os outros, justamente por causa desse ímpeto natural de querer colaborar, de querer transbordar com as outras pessoas. E se você não é essa pessoa, se você faz para você a lasanha e dá um miojo para os outros, tá tudo bem. Você pode se conectar com o seu eu superior também, viu? Exatamente. Não é uma questão de julgamento, é mais num sentido de percepção de que a gente sabe que as pessoas que têm essa tendência a querer buscar a espiritualidade, querer buscar a conexão com o próprio eu superior, querer buscar a evolução, elas têm essa tendência da bondade em si, de querer fazer pelos outros, de querer entregar. Então a gente sabe que é uma tendência natural das pessoas. A coisa é que aqui você também, a partir da conexão com o eu superior, vai aprender a fazer também por você. Porque assim como você faz, a gente está falando de comida, né? Faz a lasanha pro outro, espero que você não esteja vendo na hora do almoço essa aula. Você faz a lasanha pro outro, faz a lasanha para você também. Tem esse momento de auto-amor, essa conexão com o eu superior vai te trazer isso. Porque essa é a parte mais linda de conseguir intuir a si e também conseguir intuir sobre os outros. É o processo de perguntar para o eu superior da outra pessoa onde exatamente foi a origem da questão que ela carrega para que você possa ajudar a resolver, não é? Exatamente. Então imagina você com essa capacidade de perguntar onde foi que começou o problema de escassez na sua família, por exemplo. Imagina você com a capacidade de perguntar onde foi que começou o problema de escassez na família do seu melhor amigo, por exemplo. Percebe como muda a perspectiva? Então você já sabe que para conseguir resolver um problema, você precisa resolver a causa raiz desse problema, né? Então para você conseguir realmente resolver e não ser só um tapa-buraco, um band-aid, você precisa encontrar a causa raiz, o porquê que aquele problema existe, o porquê que gerou aquele problema para você conseguir tirar da raiz aquele negócio, né? Então, nossos complexos, no geral, como diria Jung, né, Carl Jung, são como uma pilha. Nossa. E essa pilha é sustentada pela causa raiz. Quando você resolve a causa raiz, todas as camadas de cima caem. Entende por que é importante? Você pode, por exemplo, fazer várias terapias. Você pode fazer um tratamento, você pode fazer um tratamento com gráficos, com cristais, com afirmações, mas você vai estar resolvendo o quê? As camadas de cima da pilha. Então, prosperidade, eu vou fazer um tratamento com gráficos, com cristais, com afirmações, etc. Cara, você vai resolver a camada de cima. Mas, honestamente, você não vai estar, de fato, entendendo o porquê que aquilo se manifestou na sua vida. Não vai estar aprendendo com aquilo, absorvendo o aprendizado daquela situação. Você vai estar tentando tapar aquele buraco que vai se manifestar em outro lugar. Por quê? Porque se você não coleta o aprendizado, aquilo se recria. E você só consegue acessar esse aprendizado de alma
com cada problema, desafio, experiência, através do seu eu superior. Entendeu? Por que não adianta seus familiares, você gastar tubos de dinheiro resolvendo um efeito de um problema sem nunca acessar a causa raiz dele? Agora, a gente vai começar a falar sobre propósito de vida. Por quê? O propósito de vida é o que todo mundo busca. Todos. Carl Gustav Jung, isso é importante, foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica junguiana, com um legado influente nos campos da psiquiatria, de psicologia, ciência da religião, literatura. Ele criou um dos mais conhecidos conceitos psicológicos, incluindo a diferença entre personalidade introvertida e extrovertida. Então, percebe como uma pessoa realmente deixou um legado. Para Jung, o propósito de vida é parte do processo de individuação. Essa palavra é muito importante. Individuação. Que aqui a gente está chamando de expansão de consciência. A gente chama de expansão de consciência o que Jung chamou de individuação. Jung defende que cada pessoa tem o seu self, que para nós é o eu superior. É só o nome da mesma coisa. Que somente pode ser encontrado após o processo de individuação. Ou seja, durante o processo de individuação, há essa reconexão com o seu self, o descobrimento do seu self. E somente o self, que é o seu eu superior, permite o acesso ao propósito de vida, pois faz parte da verdadeira e da pura essência de cada um de nós. Então, quando você se conecta com o seu eu superior, você começa a viver a sua mais pura essência, quem de fato e de verdade você é. O seu eu superior é a sua versão mais elevada e livre. Então, você se conecta com sua verdadeira vontade divina. Aquilo que realmente canta o seu coração. Aquilo que faz com que você se sinta vivo, se sinta preenchido e vivendo em plenitude. É sair da roda dos ratos, né? Viver a vida que realmente deveria viver. Por quê? Enquanto você não estabelece essa conexão, só um ponto importante, né, que o Jung traz, que você precisa passar pelo processo de individuação. Eu entendi que é como se ele precisasse completar o processo de individuação para acessar o self. O que nós trazemos na perspectiva de conexão com o eu superior é um pouco diferente, porque você pode acessar o seu eu superior e ir fazendo esse processo de expansão, de liberação, de cura, porque você vai se reintegrando cada vez mais com o seu eu superior, até que você se reconheça cada vez mais como parte do seu próprio eu, que é parte do todo. E isso vai deixando você cada vez mais leve, cada vez mais conectado com o seu próprio propósito. E isso tira você da corrida dos ratos, ou roda dos ratos, que é o que a gente estava trazendo, né? E aí, isso pode fazer com que você sinta que a sua vida não tem nenhum valor, se você não está entrando nessa conexão. Porque você não está encontrando propósito, não está realizando aquilo que você realmente veio realizar. Exato, exatamente. É o descobrimento do self, né? Jung, ele defende que cada pessoa tem a sua natureza, que é a natureza natural de cada um de nós, que faz com que a gente tenha um ímpeto para executar determinadas coisas no nosso propósito de vida. É como se a gente tivesse nascido para fazer determinadas coisas. Só que a gente se perde no meio do caminho no inconsciente coletivo, ou seja, nas opiniões das outras pessoas. Naquelas opiniões do tipo, se você não for médico, se você não for advogado, se você não for da tecnologia, você não vai fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro. E acaba ouvindo outras vozes, ou a voz do eu sobrevivente, ou as vozes do inconsciente coletivo, das outras pessoas, acaba ouvindo essas outras vozes de tal forma que você massacra o seu self. Inclusive, Jung dá um exemplo da maternidade, que as mães, elas nascem em seu self com essa habilidade de executar a maternidade. Só que por muito tempo, as mulheres elas foram ensinadas coletivamente o que é ser mãe. E aí acabaram se desconectando do self em relação à maternidade. Então você escuta das outras pessoas, do inconsciente coletivo, dos programas de televisão, da opinião das suas amigas, da opinião dos seus familiares, como é que você deveria ser mãe. E aí você simplesmente deixa de ser a mãe que você nasceu para ser. Então, ele dá esse exemplo também como um dos exemplos dessa individuação. O que é essa individuação? É esse descobrimento do seu self. É você se descolar das opiniões dos outros e descobrir quem de fato, em essência, você é. E aí começar a viver essa essência, a viver essa verdadeira natureza do seu ser.
Então, isso que é o processo de individuação. Tem até um nome para isso, não tem? Quando você encontra essa sua essência para realizar o seu propósito, não tem? Tem, o japonês tem um nome para isso. Qual que é mesmo o nome? Ikigai. Exatamente. O Ikigai, ele é justamente o conceito japonês que significa razão de viver. Né? Em japonês significa Ikigai, razão de viver. O Ikigai tem, se você digitar no Google lá Ikigai, você vai ver um gráfico que mostra mais ou menos assim. Aqui em cima, aquilo que você é bom, aquilo que você ama, aqui à direita, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que você sabe fazer, é isso? Que você faz bem. Que você faz bem. Não, eu já falei que você faz bem. É que você seria pago por fazer. Tá aqui embaixo. Pago por fazer, ama, sabe fazer e o mundo precisa. É isso. O mundo precisa, você sabe fazer, você ama e pode ser pago. O que está na intersecção entre isso tudo é o seu Ikigai. O que você ama, o mundo precisa, você sabe fazer e você pode ser pago por isso. Né? Cada uma dessas intersecções tem um nome. Paixão, missão, etc, etc. E o centro disso tudo é o Ikigai, que é o perfeito equilíbrio entre todos esses aspectos, né, que o mundo precisa, você sabe fazer, você ama e você ainda pode ser remunerado por isso, pensando no seu servir, na sua entrega para o mundo, tá? Só uma curiosidade, que Okinawa é conhecida como a terra dos imortais, né? Porque tem uma população de idosos centenários acima da média. Eita. Então, muitos acreditam que o Ikigai é justamente o segredo da longevidade dos moradores da região de Okinawa. É muito interessante isso. Né? Viver feliz, né? Porque você sai daquele programa de eu vou parar, eu não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada. Por quê? Se você ama aquilo, o mundo precisa, você sabe fazer e você pode ser remunerado por aquilo, por que você vai parar se você ama? Você não está fazendo só pelo dinheiro, você não está fazendo só porque o mundo precisa, você não está fazendo só porque você é bom, você está fazendo porque você ama. Exato. E aí isso leva você a não querer parar, não sei que você não possa mais. Exato. E aí, quando o corpo para, ele desliga. Exato, exatamente. Bom, a razão de ser de uma pessoa, então, nesse caso, está atrelado com o autodescobrimento, que é o processo que Jung chama de individuação. Por isso que essa palavra é tão importante. Porque individuação significa autodescobrimento, que significa, para nós, expansão de consciência. Exato. Eu nunca tinha feito esse paralelo em individuação e expansão da consciência, mas é verdade. Porque quando a gente fala em individuação, talvez dê uma ideia para vocês de se isolar. Não, agora eu sou indivíduo, a minha cabeça só tem os meus pensamentos e dane-se o das outras pessoas. Não é isso. Não é isso. É a percepção de que a Aline tem um ponto de vista, eu tenho um ponto de vista, tal pessoa ali, amigo, tem outro ponto de vista. Você pode escutar os pontos de vista, aprender com esses pontos de vista, entender que às vezes existe uma forma mais interessante de fazer aquilo que você estava fazendo, mas você sente no seu coração o que para você é o mais perfeito, e sabendo que a orientação que vem do seu eu superior, que é a sua versão mais elevada e mais amorosa, sempre trará a você um direcionamento que é amoroso e é equilibrado, tanto para você quanto para as outras pessoas, um equilíbrio perfeito. Então, quando a gente traz isso, não haverá um pensamento seu que venha do seu eu superior a partir dessa conexão, de algo separatista que seja danoso ao outro ou que seja danoso a você. Isso é uma coisa do ego, do eu sobrevivente, da perspectiva do consciente coletivo que está sujo, vamos dizer assim, de programas que não são interessantes. Mas aquilo que vem do seu eu superior, não. É sempre algo amoroso, tanto para você quanto para o outro, de entender, por exemplo, sei lá, eu estava falando com a Aline outro dia sobre criança usar chupeta. Ela tem uma opinião, eu tenho outra opinião. Qual que é a certa, qual que é a mais perfeita? Aquela que a gente vai perguntar para o eu superior dos nossos filhos. A gente vai perguntar para o superior da criança, né? Exatamente. Então, a razão de ser está atrelada ao processo de automestria, de desenvolvimento de todos os autos. Autoamor, autoaceitação, autoproteção, autoestima. Né? É muito importante essa parte dos autos, gente. É você se reconhecer como autossuficiente de si em vários aspectos. E isso não quer dizer que você vai se tornar uma ilha, que você vai menosprezar as outras pessoas, que só a sua opinião importa. Não é isso. Isso seria arrogância, seria isolamento. É continuar recebendo as informações externas, aprendendo com o que o mundo tem lá fora, mas sabendo que você tem o seu próprio acesso direto e a partir dessa sensação perceber.
O que é realmente mais elevado? Porque você já confia em você, você já se sente protegida, já se aceita, já se ama. São os altos, né? Exatamente. Então, uma vez que você consegue se sentir cheio, preenchido, completo, Isso. a alma naturalmente tem essa tendência de querer transbordar, ajudando as outras pessoas, colaborando, impactando a vida das outras pessoas, colaborando na vida, deixando o seu legado imortal, que também, de acordo com Jung, é conhecido como propósito de vida. Ou de alma, né? Se a gente pensar em imortal, alma. propósito de alma. Exato. Né? Então, entendeu por que ajudar as outras pessoas é uma tendência natural da sua alma? Porque uma vez que você passa por esse processo de individuação, encontra o seu propósito, a sua verdadeira essência, o seu eu superior, você quer deixar o seu legado imortal, né? Você quer realmente deixar para a posteridade. Então, através da intuição do seu eu superior, você pode ajudar as pessoas que você ama a se libertarem para ser a mais pura essência delas mesmas também. Por quê? Porque você já vai ter vivido esse caminho de se libertar para ser a sua mais pura essência. Aí você passa naturalmente a ajudar as outras pessoas. Imagine você com essa capacidade de ajudar os outros desse jeito, atuando como um curador na vida de quem você ama, seus familiares, seus amigos. O curador é aquele que cura a dor, né? É como se fosse um médico espiritual, por exemplo. Exatamente. É para libertar daquilo que não faz sentido, né? Conseguir ajudar a sair de um padrão, começar a ajudar a enxergar a verdade sobre uma situação que está vivenciando, por exemplo. Então, é muito esse trabalho, né? Literalmente, quem assume esse lugar de transbordo atua mesmo como, vamos chamar de médico espiritual, né? Para a gente correlacionar com o médico, só que você vai trabalhar a energia da pessoa, vai trabalhar os pensamentos e sentimentos junto com ela, obviamente, se ela quiser e se você quiser também, porque o livre-arbítrio é uma lei essencial nesse processo. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Não se enfia a ajuda, senão isso não é ajuda, isso é controle, dominação e manipulação. Exatamente. Imagina um médico chegando pra você e falando, vem cá que eu vou te fazer uma cirurgia. Tá maluco? Não, mas eu não quero, vou fazer assim mesmo. Não dá, né? Não dá, né? Não. Existe ética no processo. Aí você está fazendo um processo que tem a ver com a alma da pessoa, o caminho que ela escolheu, é tão importante quanto, não vou dizer mais, é tão importante quanto o livre-arbítrio dela decidir se ela quer ou se ela não quer, porque às vezes o caminho que a alma dela traçou não é compreendido por nós aqui na fiscalidade. Por isso acessar o eu superior é fundamental, tá? Bom, agora trazendo um pouco mais para a Terra para exemplificar, né? Enquanto a gente fala sobre como a intuição do eu superior pode transformar você em um curador, em uma curadora, né? A gente precisa falar também sobre a profissão agora, efetivamente, de terapeuta holístico, né? Para quem quer atuar profissionalmente. Porque eu sei que tem gente que vai querer ajudar os amigos, as amigas, né? Que já é aquela pessoa meio conselheira, que chega lá o amigo, chega a mãe, chega o irmão, pedindo ajuda, e você tá ajudando, tá ali usando a sua intuição para ajudar as pessoas. Então você, de alguma maneira, já é um curador, já é uma curadora, já tá atuando de alguma forma. Só que, se você tiver a conexão com o seu eu superior, você vai conseguir auxiliar muito mais, vai poder acessar o eu superior da outra pessoa para ajudar ela ainda mais. E se isso estiver no seu caminho de alma, você pode atuar profissionalmente e ser justamente remunerada por isso. Assim como o médico é remunerado por ajudar as pessoas a conseguirem viver. Você pode ajudar as pessoas a viverem bem, a viverem o propósito que elas querem vivenciar. Entende o que eu quero dizer? Então você pode ajudar as pessoas. Lembra do Ikigai? Amo fazer. O mundo precisa. Sou boa em fazer e posso ser remunerado por isso. Se você ama ajudar as pessoas, você tem a conexão com o seu eu superior, que é saber como fazer isso. O mundo precisa disso e as pessoas te remuneram por isso. Esse pode ser o seu Ikigai. Se você sentir, é claro, né? Eu não quero induzir você, você tem que sentir no seu coração. Sim. Primeiro a sua autotransformação, e aí então o movimento de transbordar, tá? Exato. Mas vamos lá. A gente está falando sobre atuar profissionalmente, talvez você esteja se perguntando, né? Se ser um terapeuta holístico, uma terapeuta holística, realmente é uma boa ideia. Porque talvez você não faça a menor ideia de qual é a troca, né? A remuneração para atuar nessa profissão. Mas a gente fez algumas contas para vocês. A gente fez uma busca aqui na internet, né? Para saber um pouquinho qual que é a média de ferramentas que entregam, ou ferramentas semelhantes que entregam
essa transformação para as pessoas. Vamos lá. Muitas pessoas fazem uma conta básica. Vamos começar por aí, tá? Muitas pessoas fazem uma conta básica. Se eu atender uma pessoa por dia, uma só, porque às vezes a sua agenda é cheia, você tem um outro trabalho, etc. Você atende uma pessoa por dia, tá? De segunda a sexta, porque fim de semana você passa tempo com a sua família e durante a semana você já tem outro trabalho. O quanto você precisa fazer para ter um rendimento extra de R$ 5.000 por mês, por exemplo? Um atendimento por dia, de segunda a sexta, dá uns 20, 22, né? Seria 5.000 dividido por esses dias. Dá mais ou menos 260, R$ 250. Então, essa poderia ser uma possibilidade para você. Sim. Mas a gente quer que você pense de maneira diferente. A gente quer que você pense ainda maior, como se você fosse dona do seu tempo, totalmente. Se você fosse realmente atuar 100% nesse propósito de ajudar as outras pessoas. Então, pega o papel e a caneta aí. Eu não tenho papel e caneta aqui, mas eu tenho um... O que é isso aqui? É um cartão postal. Eu tenho um cartão postal. Vamos pedir que isso aqui é um papel e que isso aqui é uma caneta. Né? Um papel... Não, tudo bem, eu não vou escrever de verdade. Papel é uma caneta. Escreve aí o quanto que você acredita que você precisaria fazer por mês para ter uma vida digna. Né? Escreve aí no papel, né, para fazer essa conta básica. A gente vai exemplificar aqui, por exemplo, vamos supor que você precisa de R$ 10.000, tá? Dividido pela quantidade de horas que você pode trabalhar por dia. Ok? Vamos supor que você pode trabalhar 2 horas por dia, por qualquer razão, porque você já tem um emprego. Já tem um outro emprego, porque você está cuidando de um familiar que está idoso, porque você está cuidando de um filho que está muito novo, né? Porque você, sei lá, qualquer razão. Você só tem 2 horas por dia para trabalhar e você só quer trabalhar de segunda a sexta. Eu acabei de fazer um exemplo de R$ 5.000, é só a gente dobrar. Então, se você tem 2 horas por dia, você precisava cobrar R$ 250, R$ 260 para fazer 5, você tem 2 horas por dia, agora você pode cobrar o mesmo valor, 250, 260, para chegar em 10 mil por mês. Exatamente. E eu gostaria de deixar muito claro que R$ 250 não é um valor alto. Vamos já desfazer essa crença de que R$ 250 é um valor excessivamente alto. Não é. É um valor considerado médio, baixo. A pesquisa que eu falei que a gente ia mostrar, chegou a hora. Exatamente. De acordo com o Gemini, uma terapia holística, a gente vai mostrar a pesquisa aqui, uma terapia holística em São Paulo tem um valor médio de R$ 250 a R$ 400. Valor médio, não é considerado alto, não. É um valor médio. Dependendo da região e experiência dos profissionais, os valores podem chegar a mais de R$ 600. A gente conhece uma terapeuta que cobra 1.500. Exatamente. 1 hora de atendimento. Ela é muito boa, de fato, né? Mas, né? Então, para você perceber. Mas por que ela cobra isso também? Porque a vida dela, ela percebeu que para ter a vida mais equilibrada para ela e pelo tempo que ela tem despendido, sei lá, ela deve atender uma pessoa por semana. Ela fez lá a conta e falou, cara, eu preciso desse valor porque eu tenho outras tarefas que eu realizo, sejam elas quais forem, não cabe a mim julgar. Ela se conectou com o eu superior dela, provavelmente, né? E decidiu que aquele era o mais perfeito. Então, para a gente sair desse lugar de julgar o quanto que a pessoa, porque a gente não sabe qual vida ela vive. Tem uma época, inclusive, né, quando eu estava oferecendo outros cursos, que o pessoal falava, tal curso que você está oferecendo, tem que não é o método, que é outro curso, né? Tá oferecendo, sei lá, por... Quanto que era? Era 10 mil, se eu não me engano. Era R$ 10.000 o curso. Naquela época, o curso que eu estava fazendo, ele era bem alto. Ele não chegava na faixa de 1.000, né? E aí a pessoa falou, nossa, mas por que a outra pessoa cobra tão caro? Eu falei, olha, essa pessoa que você está falando, ela tem uma sede na Avenida Paulista, uma sede, um prédio, tem uma estrutura tal, faz apresentações em navios internacionais, ou seja, a agenda dessa pessoa é muito diferente da minha, a estrutura que ela tem que manter é muito diferente da minha, então parece alto o valor, mas se você olha tudo que a pessoa precisa manter, a estrutura que esse valor que você está investindo está suportando a vida de outras pessoas, ou seja, funcionários que ele paga, será que está caro? Eu não sei, você não sabe, então vamos não julgar, né? Porque né, existe uma estrutura, né? Mas voltando aqui, né, para trazer para a gente, agora que você entendeu que ser um terapeuta holístico, uma terapeuta holística, vale a pena, é possível, você pode se sustentar literalmente atuando e ajudando as outras pessoas se você quiser,
através da conexão com o seu próprio eu superior, usando a sua intuição para ajudar você, para ajudar as outras pessoas profissionalmente e ganhar um bom dinheiro com isso, né? A gente quer falar mais coisas para você. Exatamente. Só queria trazer a perspectiva de que tem gente que fala, não, mas é difícil. É uma crença coletiva, eu acho. É difícil pessoas que querem passar por terapia. Isso é antigo, tá? As pessoas antigamente não tinham interesse em terapia. Hoje já é bem diferente. É verdade. Hoje as pessoas estão cada vez mais... Não é coisa de louco mais. Exato. As novas gerações, elas estão cada vez mais quebrando essas crenças antigas de que, psicólogo é amigo de rico, terapeuta é amigo de rico, esse tipo de coisa, sabe? Não é nem essa que eu pensava, né? Talvez antigamente existisse essa crença de que terapia era coisa de louco. Hoje, a terapia não é coisa de louco. Hoje, a terapia é coisa de pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer, querem melhorar como ser humano. Tem até o pessoal que brinca lá na rede social e fala, como é que é? Terapia tá em dia. Terapia tá em dia. Então, foi criado um jargão para mostrar que a pessoa está comprometida em melhorar como um ser humano em todos não, mas pelo menos nesse aspecto mental. Aí em todos os aspectos, se elas aprender a se conectar com o eu superior ou se estiver recebendo a sua ajuda, se você resolver ajudá-la, né? Exatamente. Hoje em dia, a pessoa que passa por terapia, em dia, ela já é tida como uma pessoa que tem uma sanidade mental, que já tem um equilíbrio, é uma pessoa superior mentalmente e psicologicamente falando, justamente por causa disso. Então já tem essa crença coletiva ressignificada na nossa sociedade. Então é por isso que eu estou te dizendo que faltam pessoas para atender as outras pessoas. Porque mesmo a pessoa que é terapeuta também precisa passar em terapia. Então, faltam pessoas. Vamos para os pilares agora? É isso aí. Bom, a gente falou um monte de coisa para chegar nos pilares, agora está na hora. É isso aí. Então, bom, agora a gente precisa falar sobre os pilares que a gente canalizou, né? Sim. Que vão te permitir realmente gerar valor para você e gerar valor também para as pessoas que você vai atender. O primeiro pilar é instalar crenças de autoconfiança e autoestima do seu eu superior. Você ou alguém que você já conheceu, já disse algo do tipo, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito arrogante, por exemplo? Eu já falei isso. Pois é, eu também, há muito tempo atrás, eu achava, de verdade. Ninguém acorda de manhã pensando, nossa, acho que se eu ficar rico eu vou ser um babaca. O dinheiro vai me corromper. Exato, o dinheiro vai me corromper. Ninguém pensa nisso conscientemente, Não. é inconsciente. Então a gente acaba sentindo isso e são aqueles pensamentos que a gente descarta. Mas você já ouviu isso? Ou algo parecido com, se eu fosse tão bonita, nossa, meu Deus, eu ia ser um nojo. Já pensou algo do tipo, se eu tivesse esse relacionamento perfeito, eu ia postar todo dia, esfregar na cara de todo mundo, esse tipo de coisa? Exatamente isso é a falta de autoconfiança. É comum que as pessoas não consigam perceber essa falta de autoconfiança nas ações do dia a dia mesmo. Mas falta de autoconfiança é quando você consegue nem visualizar o que você quer no seu futuro por medo de como você ia reagir àquilo. Eu não confio que eu já sei lidar com o dinheiro, que eu já sei lidar com a prosperidade, que eu já sei lidar com relacionamento, por exemplo. Você não confia em si mesmo de tal forma que você não consegue nem visualizar aquilo que você deseja e sonha no futuro, com medo de como você ia reagir quando aquilo chegasse. Pois não confia que você já está pronto agora para ter tudo que você deseja no futuro. E, pasme, tem muitos terapeutas holísticos, especificamente, já que a gente está falando sobre um processo holístico, já que é algo espiritual, uma conexão com o eu sou, que tem crenças, que tem pensamentos assim, de que não confiam em si mesmos o bastante, porque, sei lá, não, eu já ouvi que tal pessoa se isolou, ficou chata, ficou arrogante, ou todo mundo fala que se tornou assim, assim, assado, né? Porque não, se ter dinheiro é para quem nasceu com dinheiro, né? Dinheiro é para poucas pessoas, é para quem tem muita sorte, ou se eu tiver muito dinheiro, eu estou tirando dinheiro de alguém. Ou, nossa, não, eu não posso cobrar da pessoa porque ela precisa da minha ajuda, eu tenho que ajudar ela. Fala isso pro médico, fala isso pro dentista, né? Fala isso pro veterinário, fala isso pro bombeiro. São pessoas que estão ali, bombeiro mais ainda, né? Arriscando a vida. Tá arriscando a vida para ajudar a outra. E ela tá sendo remunerada por isso. André, existem os bombeiros voluntários. Existe o Médicos Sem Fronteiras. Sim, existe. Mas as pessoas, elas de alguma maneira, elas estão sendo pancadas, seja por trabalho, seja por família, seja por herança. A energia financeira tá vindo de algum lugar. Mas se você decide tornar-se exclusivamente terapeuta, fazer apenas isso e mais nada, e você não é herdeiro,
ou não tem um monte de aplicação, ou não é aposentada, você vai precisar receber uma remuneração financeira por isso. Então, sair dessa crença de que aquilo que é bom não pode, aquilo que é bom tem que ser dado de graça, e perceber que você também tem uma vida a sustentar, que você também está na matéria, é importante. Confiar que você não vai se corromper por isso, que você vai solicitar da pessoa aquilo que é realmente necessário para que você tenha uma vida digna, uma vida decente, uma vida boa, uma vida amorosa, né? Então, essas crenças que eu estou trazendo os exemplos, são justamente o que bloqueia outras crenças positivas de entrarem na sua vida. Crença negativa, eu não posso, eu não sou merecedor, eu não nasci rico, é para poucos que tem sorte. Isso impede que crenças boas entrem, tá? E a falta de crenças positivas acaba afastando da grande maioria, se não todas as pessoas, o sucesso que a vida delas poderia ter. Justamente porque muitas vezes elas estão totalmente enroladas e auto-amarradas. É importante, auto. Ninguém fez isso com elas. Elas estão se auto-amarrando com as próprias sensações de inferioridade, de culpa, de medo. Por quê? Porque não confiam em si mesmas muitas vezes. Não, eu vou me tornar do mal. Eu vou me tornar arrogante. Eu não vou ajudar o outro. Eu vou ser punida. Faz o seu melhor, ajuda as pessoas da melhor maneira e se livra desses programas a partir da conexão com o seu eu superior. É por isso que é fundamental você estabelecer essa conexão, tá? Não só para instalar em você e trazer as crenças positivas, receber a consciência do seu eu superior das crenças positivas, como se desvincular desses programas limitantes que muitas vezes, a maior parte delas inclusive, vem da sua ancestralidade, vem das crenças que talvez você tenha ouvido até agora, sejam filosóficas, sejam religiosas, e estão impedindo você de viver a vida que você merece e também oferecer para as pessoas o melhor que você poderia oferecer. Exatamente. E interessante que isso já é uma coisa comprovada cientificamente através dos trabalhos com programação neurolinguística, né? PNL. Exatamente. A PNL já aborda a necessidade de substituir uma crença por outra. Uhum. Não podem existir espaços vazios na mente. Não dá para tirar algo e não colocar outra coisa no lugar, né? Não dá para você tirar uma crença negativa e não pôr nenhuma crença positiva no lugar. Você precisa tirar alguma coisa e colocar outra no lugar. Posso dar um exemplo para tentar simplificar? Imagina que você está com o seu celular, o celular da Aline aqui, né? Você tem o seu navegador. Se você desinstala o seu navegador, como é que você vai acessar os sites? Não dá. Se você está mudando de um navegador para o outro, eu não vou falar o nome de nenhum deles. Você precisa mudar, você precisa colocar um outro navegador para conseguir fazer o acesso. Então, se você tem um programa ruim em relação a relacionamentos, por exemplo, relacionamentos me aprisionam, né, tiram a minha liberdade. Não dá para falar, não, vou arrancar o programa de relacionamento. Pronto, não tenho mais relacionamento. A partir de agora eu sou um ser irrelacionável. Não, velho, isso não vai dar, né? Algo tem que ser colocado, senão é um buraco na sua mente, o seu subconsciente não deixa acontecer. Então, aquele programa ruim precisa ser desinstalado para um novo ser instalado. E qual é esse novo? Ou como saber qual é o melhor programa? A sua chispa divina, o seu eu superior, porque é como o nosso cérebro físico aqui na matéria é como se fosse um computador. E tem programas instalados. A gente tem que desinstalar aquilo que não está servindo e reinstalar algo que é perfeito para a gente, mas mantendo os ganhos que aquele programa antigo tinha. Né? Por exemplo, o ganho pode ser a sobrevivência, o ganho pode ser prazer, o ganho pode ser segurança, o ganho pode ser pertencimento. Mas eu preciso ilustrar, né? Deixa eu pensar em um exemplo mais prático aqui. Imagina comigo que você tem uma crença de que pessoas ricas roubam das pobres, né? Que elas só são ricas porque elas estão roubando das pobres, tá? Sim. Não vai adiantar você apenas baixar do seu eu superior a consciência, eu posso ser rico. Não vai rolar. Não vai rolar. Você precisa também remover esse programa ruim de que as pessoas ricas são más. Por quê? Senão, se você baixar o programa, eu posso ser rico, ele não vai entrar, ele vai bater assim e vai cair fora. Por quê? Você não quer ser uma pessoa ruim. Porque se existe o programa ali que pessoas ricas são ruins. Você quer ser uma pessoa boa, logo o programa do dinheiro vai fazer assim, cai. Não entra. Então tem que tirar o programa ruim primeiro, e aí entrar esse programa novo que está substituindo aquilo e está trazendo a você, tá? Mas presta atenção. Por que você não quer ser uma pessoa má? Qual que é o ganho? Lembra que eu falei? Tem que manter o ganho.
Qual que é o ganho de você não ser uma pessoa má? Tá? O ganho. Isso impede você de trazer para o universo, de trazer do universo para você a energia que você merece, a energia financeira. Você afasta o dinheiro de você. Por quê? Porque você quer ser uma pessoa boa. Só que qual que é o ganho que você tem com isso? O ganho de eu sou uma pessoa boa, as pessoas estão à minha volta, eu pertenço à minha família, as pessoas me acolhem. Você pode manter esse ganho, que é tudo isso que eu falei, separando essa ideia de que as pessoas ricas são pessoas ruins. Por quê? Você pode ser uma pessoa rica boa. Então remova o programa limitante e traga a nova consciência, porque aí você pode se abrir para receber tudo aquilo que você precisa receber. Entende? Aí talvez você me pergunte, né? André, e como é que eu vou saber qual é a crença ruim e qual é a crença boa? Quem vai me dizer qual é o programa que eu preciso tirar e qual programa eu preciso colocar? Acabei de falar. É o seu eu superior. Eu sempre faço esse paralelo e trago para a chamatrina, porque a chamatrina é a representação da parte do divino que existe em nós. Né? É o nosso divino interno, é o nosso Cristo interno, nossa chamatrina, o nosso eu superior, a nossa parte mais elevada. Eu trago isso aqui só para ilustrar, né? Quando eu faço isso aqui, eu estou falando do seu eu superior, da sua versão mais elevada. Não é o seu ego que vai saber racionalmente, não, esse aqui é o programa ruim, esse é o programa que não presta, etc. Alguns a gente sabe, é meio óbvio, mas nem todos são. Exatamente, até porque o seu ego não aceita considerar a possibilidade de que você acredita que pessoas ruins, que pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. Na maioria das vezes. Porque ninguém acorda de manhã pensando, ai, nossa, eu acho que as pessoas ricas são pessoas ruins. A gente acorda pensando, nossa, eu quero ter dinheiro, uma promoção, ter mais dinheiro para pagar meus boletos. Então, como a gente está muito ligado na trivialidade mesmo, no cotidiano do dia a dia, de querer pagar boleto, de querer uma promoção, de querer mais amor da nossa família. Sim. O nosso ego, ele não considera essas possibilidades de uma forma muito fácil. Da gente entender que talvez o nosso ego acredite, alguma parte de nós acredite que já é uma pessoa ruim. E por isso não pode ter dinheiro para não ser mais ruim ainda. Tem medo de se revelar. Exato, tá com medo de se revelar. Então é por isso que o ego ele vai interpretar de uma forma errônea quando você tenta se conectar com o seu eu superior para trazer esses programas. Se você for somente com o seu ego, ele não vai te trazer exatamente a verdade. Ele vai trazer tudo mal interpretado. Quem vai te falar a verdade divina é a sua parte livre de julgamento e livre de crenças. É a sua parte mais elevada, a sua parte mais amorosa, é o eu superior. É a verdade divina que existe dentro de você. E aí sim você consegue entender que ninguém acorda de manhã pensando que pessoas ricas são pessoas ruins, mas que talvez você tenha esse programa dentro de você mesmo assim, né? Gente, é muito importante você reconhecer isso, tanto para você, quanto quando você for ajudar as outras pessoas. Isso que, André? Isso de que é importante fazer uma substituição, que precisa reprogramar, desinstalar o programa lá que não está bacana e instalar um que traga o mesmo benefício, só que tenha um código diferente, né? Tô falando muito difícil de programas, né? Mas eu trouxe o exemplo do aplicativo para contextualizar. Porque senão, na hora que você decidir se tornar um terapeuta, ou mesmo quando você começar a atuar em você, talvez você fique naquele lugar lá de ser igual aqueles terapeutas XYZ, que o nome não é importante, que é o terapeuta do decreto positivo, ou o terapeuta band-aid, que só busca incluir coisas novas, busca incluir aprendizados, afirmações positivas. Isso não é ruim. Só que não entra, igual eu falei, bate e cai. E se entrar, entra rapidinho, escorre, porque ele não consegue ser absorvido, porque o sistema interno não permite, tá? Então, presta atenção nisso, isso é muito importante, tá bom? Isso vai sim fazer muita diferença na sua vida, muita diferença na vida das outras pessoas também. Tá? É importante remover aquilo que é ruim, aquilo que não serve mais, para que você realmente possa se autotransformar e também transformar as outras pessoas. Porque quando você transforma as pessoas, você ajuda elas de verdade, naturalmente elas vão retornar para você para resolver outras coisas, não a mesma, porque ela não vai retornar, porque decreto positivo, ajuda naquele momento, passa 20 dias, voltou de novo, André, o que será que aconteceu? Aconteceu que a essência do negócio ainda está aí.
Exatamente. Você não conseguiu iluminar de fato Exato. o que precisa ser iluminado, ou seja, lembra da pilha? Você não conseguiu chegar ali na base da pilha para conseguir que todas as outras camadas se desmontem. Às vezes, a gente vai conseguir acessar as primeiras camadas mesmo, até por causa da pessoa, o quanto ela está pronta. Só que a gente sempre tem esse viés de querer resolver de verdade. E querer acessar o mais profundo necessário para resgatar aquela pessoa e realmente mudar aquele programa de crenças, mudar a vida daquela pessoa. Porque a gente sabe que é assim que, de fato, a pessoa vai ter resultado, né? Olha, mas isso que eu tô falando não quer dizer que você não possa ou que seja inútil você fazer afirmações positivas. Sim. Muitas vezes é isso que a pessoa no começo precisa para se reestabilizar, para dar uma respirada, né? Então tá tudo bem você falar coisas boas, você falar coisas bonitas, tá? Toda vez que você desejar. Mas se você realmente quiser, de verdade, se tornar uma terapeuta que realmente é uma curadora de si mesma e que realmente ajuda as outras pessoas, você precisa aprender a se conectar com o seu próprio eu superior para trocar os programas ruins pelos programas perfeitos que vêm da orientação do seu eu superior, tanto para você quanto para os seus clientes, tá? Para remover essas coisas que não servem, ok? Isso leva a gente para o próximo passo, né? Para o nosso segundo pilar que a gente canalizou também, que é ser realmente, genuinamente uma terapeuta curadora. Exatamente. E o pilar 2 é baixar consciências como abundância, prosperidade, riqueza do seu próprio eu superior. O principal diferencial de um terapeuta que atende com o eu superior é poder baixar essas consciências prontas, essas consciências do seu próprio eu superior, para si mesmo e para os seus clientes também, através do acesso ao eu superior daquela pessoa, você trazer a consciência, finalizar aquela dificuldade que ela está tendo para aprender determinada consciência. Às vezes a pessoa está passando ali por uma traição atrás da outra para aprender sobre fidelidade. Só que você pode trazer para aquela pessoa que acabou, que ela já entendeu sobre fidelidade o suficiente, sem a necessidade de precisar ficar reproduzindo várias traições. Exemplo, né? E poder acessar a intuição e sabedoria divina do seu eu superior para poder saber exatamente o que precisa para ajudar o seu cliente, para ajudar a pessoa que você está ajudando, os seus amigos, seus familiares. Tem um tempo atrás, eu pedi para o meu eu superior me ensinar o segredo da prosperidade. Vou dar um exemplo meu, que as minhas histórias ficam mais didáticas, né? Porque eu tenho contexto. Eu pedi para o meu eu superior me trazer a consciência, o segredo da prosperidade. Eu fiz um extenso trabalho de crença sobre dinheiro, honestamente falando, extenso mesmo. Eu observei a vida real de forma muito analítica de como que muda o sistema de crenças de pessoas que têm riqueza e pessoas que não têm riqueza, que têm prosperidade, as pessoas que não têm. E aí eu fui fazendo esse trabalho extenso porque eu realmente me engajei. Eu falei, eu vou descobrir o que diferencia as pessoas que têm prosperidade e as pessoas que não têm. Porque isso era uma coisa que me incomodava muito. Saber, assim, essa diferença, sabe? De, cara, por que tem pessoa que não consegue? O que tem nessa pessoa que faz com que ela não consiga? E aí, eu ficava reflexiva sobre isso. E aquilo, por um tempo, eu acredito que tem algumas pautas que mexem com o nosso coração, justamente porque faz parte do nosso legado para o mundo, sabe? Do nosso propósito de vida. E essa pauta mexeu muito no meu coração. Porque eu realmente queria entender. E eu comprei aquilo como, cara, eu vou até o final. E eu vou entender o porquê que tem gente que não prospera. O porquê que tem gente que não consegue ir pra frente. Parece que patina e não vai pra frente. Porque na minha cabeça, a prosperidade era uma coisa fácil. Era uma coisa assim, tipo, cara, trabalha aí, estuda e faz. Na minha cabeça era isso. Simplesmente trabalha e estuda. Só que não, cara. Trampa aí, meu. Parece... Espadeira era pra estar tudo rico, né? Exato. Eu acreditava nisso, de verdade. Não tô brincando. Eu realmente acreditava que se você estudar e trabalhar, você ia ter Eu vou acordar às 4 da manhã todo dia, vou fazer pão pra minha vizinhança, daqui a 10 anos eu tô bilionário. Então, eu realmente acreditava que se você estudar e trabalhar, você ia ter. Só que, cara, eu via gente com mestrado, com doutorado. Eu fiz mestrado. Durante o meu mestrado, eu via as pessoas no meu mestrado que, cara, elas não prosperavam de jeito nenhum. E eram pessoas excessivamente inteligentes. Eu falei, meu, tem alguma coisa que eu não percebi. Alguma coisa, alguma ordem natural da natureza divina que, sabe, quando você tem a sensação mesmo de que você perdeu uma peça do quebra-cabeça, você falou, cara, passou reto na minha cara e eu não vi.
Eu não percebi o porquê que essas pessoas não prosperam. E aí, eu fui entender com o meu eu superior o tal segredo da prosperidade. Segredo da prosperidade. É isso aí. Me conta, eu quero saber. Então, eu vou trazer para você, ó, Given. Segredo da prosperidade, by meu eu superior. Meu eu superior me ensinou que a prosperidade envolve duas energias que precisam estar com esses polos muito bem equilibrados. A criatividade e a manifestação. Calma que a gente vai chegar lá. A criatividade, ela se refere no seu acesso com o seu eu superior. Entendeu por que tinha gente que não prosperava? As infinitas possibilidades. É o seu acesso às infinitas possibilidades. Por exemplo, quando você tem uma ideia de gênio, e você tem, ou quando você tem aquela percepção de uma oportunidade, um olhar sagaz, assim, que você olha e fala, cara, eu vi. Queria tanto falar uma coisa, eu te atrapalho se eu falar? Não, pode falar. Que a gente falou sobre a individuação, né? O que é a individuação? Você se perceber como um indivíduo no coletivo. Você faz parte do coletivo, mas você não é o coletivo. Fazer parte, ser o coletivo, não é a mesma coisa, né? Então, enquanto ela falava, não, o pessoal fez mestrado junto comigo, a galera não prospera, a galera é muito inteligente e tal. E aí me veio aqui, o meu eu superior soprou, né, a percepção de que talvez essas pessoas não saibam exatamente quem elas são, não sabem exatamente o que elas querem, e por isso acabam reproduzindo o que outras pessoas fazem. No bom português, João e Maria vai com as outras, sabe? E aí não tem isso que a Aline está começando a trazer agora. Antes de você falar, olhar, me veio isso. A cura é isso que ela está falando agora, que é fazer algo especial, algo que é seu, algo que vem da sua essência, que é esse olhar sagaz. Vai lá, desculpa. Exatamente. Não, mas é isso, é o camaleão. Sabe aquela pessoa que fala e ela se orgulha muito, não, porque eu me adapto a todas as situações. Chegou na frente, eu consigo falar igual todo mundo. Deu 2 minutos, eu tô com todas as gírias, todas as gesticulações e tal. Exatamente, é o camaleão. Então essa pessoa, ela é o furta-cor, o camaleão. Essa pessoa, ela não tem cor própria. Então é por isso que ela não acessa o eu superior dela. É a pessoa que não sabe quem ela é. E ela não acessa o eu superior. E por não acessar o eu superior, ela não acessa o campo quântico. E por não acessar o campo quântico, ela não tem criatividade. Porque ela não acessa as infinitas possibilidades. Eu sou um copião. Exato, ela é o papagaio. Ela não tem esse olhar sagaz, essa, sabe, essa coisa de esses rompantes de criatividade, de meu Deus, é isso. E tem uma coisa muito importante. A pessoa que é papagaio, que é o copião que a gente está brincando aqui, esta pessoa é facilmente manipulada. Justamente porque ela não tem opinião própria, ela não tem os autos. Autoconfiança, autoestima, automerecimento, autoamor. Ela só tem aquilo que as pessoas falaram para ela. E ela fica buscando validação. Mas eu tô bonita? Mas você acredita em mim? Mas você acha que eu tô certa, né? Você. E o que você sente? Não tem a conexão com o eu interior. E aí sente um vazio, se sente sozinha, sente que tá todo mundo contra ela quando não estão concordando. Por quê? Ela não percebe a principal presença que está sempre junto com ela. Ela mesma. Ela própria. Exatamente. E aí essas pessoas não têm o que a gente chama de epifania. Epifania é um termo que determina quando você tem um momento eureka, um ahá. Sabe quando aparece a lâmpada aqui em cima. Exatamente. Sabe quando você está com um problema super complexo no seu trabalho e aí você tem aquele é isso, aquele momento uou, é isso. Entendeu? Não tem epifania. Por quê? Porque não acessa o campo quântico da fonte criadora, que são as infinitas possibilidades e que é o começo do processo criativo, co-criativo. Criatividade, co-criativo, co-criação. Entendeu? A manifestação refere-se ao eu terreno. Quando, por exemplo, você recebe um impulso da alma de desejo de ser mais saudável. Opa. Exemplo, sua alma vai lá do seu coração. Eu quero ser mais saudável. Quero ser fit. Comendo bolo.
E o seu eu superior te traz uma oportunidade única de fazer uma academia lá, matrícula numa academia. Tipo, a academia faz uma super promoção, você vai pagar 10% na rua de cima da sua casa. Pronto. Aí seu eu superior fala, cara, vou co-criar esse negócio que minha alma quer. Ser mais saudável. Agora vai. Aí você é o seu eu terreno, seu corpo físico, seu ego, sua personalidade, aí você fica com preguiça de ir de manhã. Você fala, não, eu vou dormir até mais tarde. Aí você nunca vai na academia porque você fica com preguiça. Mas eu tenho um pacto de vingança aqui, que quando eu era mais novo, eu jurei que eu ia acordar o mais tarde que eu pudesse quando eu ficasse mais velho, então eu não vou. É uma crença limitante, é um programa limitante que está impedindo, que o seu ego está mantendo e que está impedindo a cocriação com o seu eu superior, preparou, todo o cosmos foi... vai, o ego... Não vou. Exatamente. Nesse caso do pacto de vingança, às vezes o pacto de vingança é tipo assim, imagina, quando eu crescer, vocês vão ver, eu dormia até meio-dia, todo dia, entendeu? Então é isso. E aí, o seu corpo físico, ele acaba precisando fazer movimentos para ir até lá fazer exercício, nesse exemplo, movimento para realizar, para manifestar as coisas, tornando a matéria, né? A realidade sutil, a cocriação em matéria, em vida real. Ou seja, o seu corpo físico precisa se movimentar para a realidade acontecer. Mas o seu eu superior, meu eu superior, me mostrou que a criatividade é saber e sentir que você é livre para ser um ser de poder, capaz de fazer qualquer coisa que a sua alma desejar. Então, essa criatividade é você em estado individualizado, em estado selfie, você livre, tipo, cara, sem bloqueios. Aí, às vezes, vem aquela criatividade de, tipo, um programa de computador. Aí, se você não é programador. Aí você pensa, cara, vou usar ChatGPT. E vai lá e faz, entende? Então, é você se sentir livre para fazer qualquer coisa. É aquele sentimento de ser imparável. Imparável, porque você consegue dar um jeito de fazer acontecer. Se você não souber usar o ChatGPT, você faz o seguinte... Você busca aí no Google a universidade mais próxima da sua casa, onde tenha o curso de ciência da computação... Você vai lá no segundo ano, já sabe, né? Até no primeiro. No primeiro? Vai lá no primeiro ano, encontra uma pessoa que você se conecta energeticamente e fala, essa pessoa aí, vamos fazer uma sociedade. Eu tive uma ideia e você sabe fazer. Bora? Exato. Percebe como a criatividade, ela é uma criatividade para você conseguir fazer acontecer. Isso. Aí você, exatamente isso. Nossa, eu tenho uma ideia que é fantástica, mas, eu não sou programadora, eu não sei como é que eu faço e nem tenho dinheiro para pagar Faz sociedade com um. Exatamente. Chama ele para entrar como, ou ela, para entrar como sociedade para você, entendeu? 50-50. Exatamente. Percebeu a criatividade? É você fazer acontecer. Eu sou imparável. Eu vou fazer isso acontecer. Pronto, e eu vou dar um jeito. A gente acabou de criar uma pancada de empresários e empresárias com ideias de aplicativos. É sobre isso. Então, nesse dia, eu entendi que a manifestação é esse agir, né? Esse pôr em prática, executar. Tem muito mais a ver com essa habilidade de tomar decisões rápido e conseguir ser produtivo. Então, ter aquela tal vida épica, produtiva, de você tem uma ideia e você fala, cara, vou fazer isso assim, 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 pronto, e toma decisões, e testa, e vai pro teste AB, testa metade com um grupo de pessoas, metade com outro grupo, e valida qual é o melhor resultado, e aí você entende? Tipo, você vai... articulação. Você vai escoando assim nas beiradas para fazer acontecer, né? E nesse dia eu entendi também que exatamente o que eu precisava fazer para gerar novos dinheiros para minha vida era usando a criatividade para fazer o melhor uso desse dinheiro que eu já tinha na minha vida, que já chegava. Ou seja, tinha essa diferença entre o dinheiro que chegava para mim e eu fazia o mais com menos, o melhor uso, né, do dinheiro que chegava pra gente, porque nós somos casados, com comunhão de bens, e atrair novos dinheiros que não chegavam pra gente. Então, eu entendi nesse dia que essas duas ordens precisavam estar equilibradas para que a gente conseguisse fazer mais com menos e que a gente conseguisse atrair novos dinheiros pra gente também, usando essa capacidade de se movimentar, de manipular mesmo a realidade, fazer acontecer e de conseguir executar. E é exatamente isso que você vai viver quando você tiver esse contato com o seu eu superior. Transferência de consciências prontas, elevadas, que permitem que você tenha acesso a coisas que você e que nenhuma outra pessoa acessou, te ensinou, sabe? Eu nunca tinha parado para perceber
essas ordens tão sutis e tão elevadas sobre a prosperidade, por exemplo. Só que a consciência chegou inteira assim, ó, puf, de mão beijada. A partir desse dia, eu consegui olhar para todas as pessoas e entender, é como se você vestisse o espírito, né? Por isso que você consegue entender e diagnosticar na lata, grita na sua cara o porquê que aquela pessoa não prospera e o porquê que aquela pessoa prospera. Então eu consigo hoje olhar para as pessoas e falar, é por causa disso, disso, disso. E a outra pessoa é por causa disso, disso, disso. Entende? Poderoso, né? Poderosíssimo. Gente, tem um livro que a gente leu, ele é... Eu lembro que ele é do Napoleão Hill, ele é um cara muito famoso, acho que ele já faleceu, né? Escritor de um best-seller chamado Quem Pensa Enriquece. Tem um outro muito legal dele também, que é Mais Esperto que o Diabo. Sim. Nossa, é muito extraordinário aquele livro. Ele também, nesses dois livros, principalmente no segundo, né, que é esse que eu falei, ele conta um pouco da narrativa do contato constante que ele teve com o eu verdadeiro dele, que ele chama de outro eu, depois percebe que é o eu verdadeiro, que é o eu superior. E ele dá um outro nome para o eu superior no livro, que é inteligência infinita. Isso. Inteligência infinita, que é inclusive uma forma que o Jung também utiliza para falar sobre o eu superior, para falar sobre o self. Inteligência infinita. Exatamente. Mas tudo isso que a gente está trazendo não funciona só para você. Funciona igualmente para o seu cliente, para a pessoa que você está ajudando, para o seu amigo, para o seu familiar, ou para a pessoa que você realmente está atendendo como terapeuta profissional. Você pode e deve ajudar os seus clientes a baixarem essas consciências prontas do próprio eu superior. Isso é o que vai fazer você se tornar um terapeuta inigualável, sem comparação, hors concours, que é uma expressão francesa para fora de competição, entende? Que realmente cura as pessoas, que realmente transforma a vida das pessoas. Imagina o impacto positivo que você pode gerar na humanidade, nas pessoas, no seu círculo, conseguindo fazer isso, conseguindo fazer com que as pessoas recebam essas consciências prontas. Sem a necessidade de ficar patinando para aprender as pequenas consciências do dia a dia. E é isso que interessa no fim do dia, né? A Aline falou esse, como é que fala? Hors concours, né? Que de ser incomparável, tipo... O que importa de verdade é você conseguir ter um resultado para você e para outras pessoas. Até agora, acredito que você já conseguiu perceber o quão poderosa é essa conexão com o seu eu superior para você conseguir, através dessa conexão, se autoajudar, ou seja, ser um terapeuta de si mesma e ser uma terapeuta excepcional para as outras pessoas também, que é o que seria excepcional nesse caso? Chegando na raiz, resolvendo de verdade, trazendo a consciência completa, ajudando a pessoa a se libertar de um padrão que não está servindo mais para ela, você se ajudar nisso também, caso você não queira ser terapeuta, ou você queira ajudar familiares, fazendo isso para você, para sair de um padrão que você está repetindo. Está repetindo por quê? É igual a escola, repete porque não aprendeu, vai repetir até aprender. Só que você pode aprender vivendo de novo ou baixando a consciência direto do seu eu superior, tá? Agora que você entendeu isso, a gente precisa trazer uma coisa tão importante quanto. Presta atenção. Uma vez que essa conexão é estabelecida e é afinada, né, você com o seu próprio eu superior, você vai poder viver de verdade uma vida de forma completamente diferente. Uma vida em sintonia com o seu próprio eu superior. Tá? Isso não vai ser algo de momentos, de vez em quando. Vai ser uma nova forma de viver real, de tipo, você tá andando na rua e você perceber essa conexão. Sim. Tipo, tem uma aluna nossa, a Heloísa, não sei se a gente vai mostrar esse depoimento dela, que ela falou que ela tava andando na rua, acho que a gente vai mostrar, mas eu vou falar. Ela tava andando na rua e ela viu um dog lá na rua, ela falou, tô sentindo que não é pra eu ir ali não. Ela ficou assim, meio andando de lado, assim, igual caranguejo. Eu pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Aí ela ficou lá parada um pouquinho. Dali a um pouco sai uma pessoa na rua. Aí ela falou, tem algum outro caminho para passar que não seja por aqui? Acho que foi mais ou menos assim que ela falou. Aí o rapaz falou para ela, olha, ainda bem que você não foi por ali, porque aquele dog que tá ali já pegou várias pessoas que passaram. Ela falou, nossa, eu senti que tinha algo errado. Então é algo de sensação na vida. E isso leva a gente para o nosso terceiro pilar, que é justamente essa vida em conexão com o próprio eu superior, que eu quero que você perceba. Nesse exemplo, já trouxe o exemplo, inclusive, né? Você perceber isso. Mas vamos lá. A conexão com o eu superior é como um músculo, tá? Qualquer músculo do seu corpo precisa ser exercitado, tá? Ainda que seja algo fácil, seja algo simples de se exercitar, no começo é natural que não seja constante, que fique como se fosse
Pensa em um lugar que está colocando uma antena de celular. Você liga, de vez em quando cai a ligação. Pô, caiu de novo a chamada, você tem que ligar de novo, ou mais uma vez. Porque está construindo a estrutura. E o que seria essa estrutura? Você treinar essa conexão para que ela fique cada vez mais natural e ela fique cada vez mais instantânea. Ou seja, você vai precisar, de fato, dedicar algum tempo para construir essa estrutura, construir essa conexão, tá? E quanto mais afinada ela estiver, quanto mais afinada ela for, mais fácil vai ser você manter essa conexão sem que ela caia, né? Eu peguei o negócio celular do nada, né? E ficar nela constantemente para ser orientada e ser guiada em todo instante na sua vida, assim como a Heloísa, por exemplo. Exatamente, você vê, que denuncia a idade, né? Porque ele vai pegar o celular assim. Hoje em dia, Nossa. a galera pega o celular assim, ó. Percebe a diferença? É verdade, né? Denuncia a idade. Hoje o celular é assim. A gente viu isso num vídeo no YouTube. É verdade, denuncia a idade. Bom, depois de um tempo, você não vai precisar mais gastar tempo nenhum. Você vai poder fazer compras no mercado com a conexão com o seu eu superior. Você vai estar completamente afinada com o seu eu superior, vivendo essa conexão de forma natural, de forma cotidiana. E você vai poder ter essa conexão intermitente, que chama? Que não cai. Sem ter a conexão intermitente é o que cai. Ah, é? Você vai ter uma conexão constante, que ela não vai ser intermitente. Isso, então, a conexão constante, você vai realmente poder viver guiado de tal forma que você vai procurar, que nem ontem, né? Você vai procurar o óculos, você vai falar, eu superior, cadê o óculos? Entendeu? Assim. Exatamente. Gente, esses pilares que a gente trouxe, todo o conteúdo que a gente está entregando até agora, né? Não só nas aulas que a gente entrega constantemente, né? São as bases principais do nosso método eu superior, que é um método pago com o nosso acompanhamento, que nós vamos abrir as inscrições no final desse evento. Esse evento chama-se Semana do Eu Superior. Quando terminar a Semana do Eu Superior, nós vamos abrir as inscrições para o método Eu Superior. Exato. São coisas diferentes. O evento é gratuito, o método tem um investimento. Por quê? Tem o nosso acompanhamento, tem a comunidade, tem várias coisas que a gente vai explicar mais pra frente, tá? Vou deixar vocês aí na expectativa igual novela que a gente fez na aula 1, para o pessoal ficar, mas eu quero saber, vai ter que esperar para a aula 3. Vamos recapitular a aula 2 para você não ficar chateado comigo. Pensar, pô, o André de novo fazendo novela mexicana. Vamos lá. Revisão da aula 2. O que você aprendeu na aula 2? Você aprendeu que é possível ser uma terapeuta de si mesma e ainda ajudar as outras pessoas com o auxílio do seu eu superior, e ainda é possível você ser remunerada por isso. Por quê? Terapeuta é profissão, igual médico, igual bombeiro, igual dentista. Eu estou trazendo esses exemplos, eu acho que é muito importante porque eu sei que existem crenças coletivas, filosóficas e religiosas de que gente que trabalha com cura não pode receber. Exato. Vai falar isso pro médico, vai falar isso pro bombeiro, vai falar isso pro veterinário, eles não vão olhar na sua cara. Por quê? É um trabalho, você está dedicando o seu tempo na materialidade onde a gente está. A energia financeira, ela é necessária. Então, ressignifica isso para que você possa realmente ajudar as outras pessoas. A não ser que você seja herdeira, bilionária ou aposentada, que você não precisa se preocupar com isso. Aí você pode fazer de graça mesmo, né? E aí, mas aí você vai ser a terapeuta sem fronteiras. Ai, meu Deus. O que mais você aprendeu? Você aprendeu que é possível baixar consciências de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoestima, de autoamor, os autos diretamente do seu eu superior para conseguir se ajudar e ajudar as outras pessoas, né? Aprendeu também a entender um pouco sobre a necessidade de remover, de trocar programas e crenças que são negativas por um programa, por uma crença que é positiva, porque tudo tem uma razão para existir. Se você não tirar aquilo que está programado erroneamente e só trazer aquilo que é bom, não vai entrar, e se entrar vai ser um band-aid, daqui a pouquinho cai. Né? É isso que você aprendeu aqui, né? Nesse terceiro ponto, para você não ser uma terapeuta band-aid. Exatamente. Você também aprendeu sobre a criatividade e a manifestação, que te levam à prosperidade, né? E que você pode baixar essa consciência diretamente do seu eu superior. Você pode, inclusive, baixar essa consciência para os seus clientes, não somente para você, mas para os seus clientes também. E você descobriu que figuras públicas muito famosas, como Napoleão Hill, por exemplo, já canalizavam o próprio eu superior há muito tempo. Você só não sabia disso. Então, exatamente. O eu superior não é nada novo, não é nada para poucas pessoas. Já é algo muito antigo e que muitas pessoas muito famosas, muito bem-sucedidas, já canalizavam o eu superior há muito tempo. E, ok,
Aprendi que posso me conectar com o meu eu superior, que isso vai transformar completamente a minha vida. Aprendi que ainda posso ser terapeuta com isso. Aprendi que posso faturar uma boa grana, resolver meus problemas financeiros. Aprendi também que finalmente posso sair daquele lugar da pessoa que não deu certo na vida, mas, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer para acessar o meu eu superior? Me ensina, André! Me ensina, Aline! Na próxima aula, a mais importante de todas as aulas, você vai descobrir um mapa para se conectar com o seu eu superior, ajudar a si mesma e as outras pessoas, se você quiser também ser uma terapeuta que prospera. O título da próxima aula é um método seguro e prático para acessar o seu eu superior e alcançar a sua melhor versão sem dogmas. Exatamente. Então coloca aí na sua agenda, sexta-feira, às 8 horas da manhã. E enquanto não chega sexta-feira, às 8 horas da manhã, para a gente continuar a nossa novela mexicana aqui, a gente continuar conversando, quero pedir para vocês entrarem no nosso Instagram, Luiz André e Aline Rocha, ou o nosso @método eu superior, e entrar no nosso store, porque a gente vai deixar uma caixinha, todo dia a gente abre uma caixinha de perguntas, né? E colocar o que você queria saber, o que você gostaria de perguntar, para que a gente possa interagir um pouquinho lá pelo store, que é uma forma de conexão que a gente consegue se aproximar ainda mais de vocês e trazer complementos aqui para as próximas aulas também. Combinado? É isso daí. Então, valeu, gratidão. Até sexta-feira, às 8 horas da manhã. Até lá. A aula 3 ela vai ficar gravada, tá? Se você não conseguir assistir às 8 horas da manhã, não tem problema, mas assiste na sexta-feira para não ficar acumulando coisas, porque no domingo tem a nossa live de encerramento, que vai ter um presente, fica atento nas suas mensagens aí. É isso aí. Meu nome é Gláucia, eu sou massoterapeuta, eu sou de São Paulo. Me conta como era antes. Era uma insegurança só, a minha vida era uma bagunça, era uma vontade de encontrar algo que eu não sabia onde. O que mudou na sua vida depois que você conseguiu acessar o seu eu superior? As mudanças que veio depois dessa conexão com o meu eu superior, com a minha família, mudou de uma forma intensa, grandiosa, amorosa, que eu ainda estou assimilando, digerindo isso. Eu sou mais próxima dos meus irmãos, mais próxima da minha filha, e mais próxima dos meus vizinhos de sala. A coisa tá linda, é uma conexão maravilhosa que eu quero que todos possam sentir um dia, se não for nesse momento em outro, mas que você sinta isso. A vida fica leve, ela fica boa, ela fica esperançosa. Oi, gente, tudo bem? Acho que todo mundo aqui me conhece, né, pelo grupo é Rosineide. Eu tenho uma experiência aqui muito importante, que eu tava... não tinha coragem de contar, mas eu acho que é o momento certo, eu estava ali, observei, é o momento certo. Eu vou sentar, senão eu vou cair que eu tô tremendo. Eu tenho um filho de 28 anos e ele, quando tinha 13, ele escolheu ser traficante de droga. E ele foi para esse mundo, então lá nesse mundo ele começou a usar droga. E aí, para usar droga, ele tinha que vender droga. Enfim, usou droga até virar traficante, fiz de tudo para ele, acho que vocês imaginam, né? Entrei no mundo do autoconhecimento por causa dele, né? Virei terapeuta por causa dele, de outras ferramentas. E aí eu conheci o método, eu falei, é isso que eu preciso para salvar a vida do meu filho. Eu senti na hora. E eu tô lá, acessando sempre o meu filho, né? Até falei com a Aline sobre isso, ela falou assim, Rosa, você pode fazer isso todo dia ainda, né? Se você quiser. E aí eu até demorei, protelei muito para fazer e comecei a fazer uns 2 meses. Não fazia sempre, fazia uma vez, fazia outra, fazia outra. Aí eu senti um impulso do meu superior para acessar ele. E eu acessei uma vez, aí acessei 2 vezes, a terceira eu acessei, mas eu não fiquei nem querendo saber. Daí eu soube, aí eu fui na minha mãe ver ele, minha neta falou assim, vó, meu pai não usa mais droga. Porque eu quis saber com o eu superior dele qual era o ganho, né, atrelado a isso, né. E aí o eu superior dele falou pra mim que ele já poderia parar. Então eu falei assim, então cessa. Então, aí ele... Só que como eu tava começando, eu não tinha tanto, né, tanta confiança, tanto, né, que a gente tava conversando. Enfim, mas ele hoje não é mais usuário de crack. O que eu tenho para falar para vocês, assim, para mim isso é um ganho que nem o dinheiro paga sobre o meu filho, né? Hoje ele tá sem o vício da droga, tá outra pessoa, tá forte, e então hoje eu posso falar que eu consegui, né, tirar o meu filho, salvar o meu filho.
Estou muito, muito, muito feliz de ter essa oportunidade de ter sido por mim, né? A cura dele. Então é isso, gente. Estou um pouco de vergonha, mas... Obrigada, gente. Só um detalhe importante, o filho dela autorizou. Sim. Não existe processo de cura sem a pessoa que vai ser curada querer ser curada. O filho dela autorizou e pediu, eu quero ajuda, eu quero parar, eu não consigo. Mãe, me ajuda. Aí ele recebeu ajuda. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente ouve, tal pessoa, eu fui lá e resolvi os problemas todos, nem ficou sabendo. Não. Com o método eu superior, não. Respeito ao livre-arbítrio. Ele quis muito, ele pediu muito, muito, muito. Ele falou, mãe, eu só quero sair dessa vida. Eu falei, se você me autoriza, você me dá a permissão? Ele, sim, pode fazer. E aí eu fiquei um pouco desesperada, porque eu sou assim, eu quero tudo para agora, eu não quero nem esperar. Esse é um defeito. Mas eu consegui.